A paz do Senhor a todos os irmãos. Espero que todos estejam bem, caminhando firme e forte em Jesus Cristo. Pois Jesus é o único que pode nos livrar, que pode nos proteger, que pode nos guardar de todo mal, de toda peste. Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra para a vida de cada um que se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Aleluias. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, Abacuque, o livro de Abacuque, o capítulo 1 começa com Abacuque reclamando com Deus, questionando. Abacuque chega até Deus e fala: Senhor, por que o Senhor não traz o juízo a Judá? Judá é incrédulo, está vivendo em pecado, e o Senhor não faz nada. Então Deus resolve responder a Abacuque e diz: Abacuque, eu vou entregar Judá aos caldeus. Caldeus, para quem não sabe, eram os babilônicos da época. Então Abacuque, indignado, questiona novamente a Deus: mas Senhor, Judá é incrédulo, pecador, mas agora os caldeus, além de incrédulo, pecador, são pagãos. O Senhor, sendo santo, todo-poderoso e fiel, vai entregar o seu povo nas mãos de um povo pagão? Então Deus responde a Abacuque. E a resposta que Deus traz a Abacuque é a resposta que Ele traz para nossas vidas nos dias atuais. E a resposta que Deus traz a Abacuque se encontra no capítulo 2 e no versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então Abacuque, já no capítulo 3, no qual a gente leu, que tem como título a oração de Abacuque. Abacuque então começa a adorar. Abacuque reconhece que Deus é Deus. Abacuque reconhece que ele não é digno de questionar aquilo que Deus faz. Abacuque reconhece que por mais que ele não queria ouvir o que ele ouviu, Deus é Deus. E a maneira que Deus faz é a maneira que tem que ser feita. Aleluias. E no versículo 17, Abacuque diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo ande ao contrário, ainda que a crise bata, ainda que a pandemia nos alcance, ainda que a fome chegue, ainda que o desemprego bate na porta, todavia eu dependerei do Senhor, eu me alegrarei no Senhor, porque quem depende alcança o que ninguém alcança. Abacuque então entra na dependência do Senhor, e eu aprendo com ele. Devemos estar, irmãos e irmãs, a todo momento dependendo de Deus. A partir do momento que reconhecemos que não somos nada, que não somos capazes, a partir do momento que reconhecemos que as coisas não acontecem com a força dos nossos braços, entramos na dependência do Senhor. E temos que entender uma coisa: a dependência do Senhor
gera intimidade. Porque quando dependemos de alguém, somos íntimos dele. Mas quando se achamos autodependentes de nós mesmos, nos afastamos daquele que quer cuidar de nós. Mas quanto mais nós se humilhamos diante da face de Deus, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, se a pandemia bater eu vou morrer porque eu tenho problema de saúde, Senhor, o desemprego já bateu e a minha família tem que comer, Senhor, o remédio para minha filha, o remédio para minha esposa, o remédio para o meu marido. Ei, quando entendemos, quando reconhecemos que não somos nada, que somos pó, que somos fracos, que não conseguimos com a força do nosso braço, que não somos capazes de fazer do nosso jeito, Deus entra e faz do jeito dele, mas para isso temos que depender de Deus. Temos que estar no centro da dependência do Senhor. E para depender do Senhor temos que confiar nele. Quando confiamos, dependemos. E quando dependemos, temos intimidade. E quando temos intimidade, a gente descansa. Aleluia. Observa uma coisa. Uma coisa leva a outra. Se você depende, você é íntimo. Se você é íntimo, você confia. Se você confia, você descansa. E estamos vivendo os momentos, irmãos, no qual a única saída é descansar no Senhor. Estamos vivendo os momentos no qual temos que ser dependentes de Deus. Eu sempre gosto de dizer de um homem da Bíblia que ele tinha intimidade, mas ele era dependente. Um homem chamado Elias, um profeta que foi levantado em tempos difíceis, em tempos no qual a casa de Israel estava vivendo em constante idolatria. Então Deus levanta este profeta. Elias então vai até o rei Acabe e profetiza: Acabe, não haverá chuva sobre a casa de Israel. E assim acontece. Mas a palavra do Senhor vem para Elias. Assim que ele profetiza, Deus vem e fala com ele: Elias, te retiras daí e vai até o ribeiro de Querite. Isso está em 1 Reis, capítulo 17. Entenda uma coisa. Antes de Elias viver a provisão do Senhor, primeiro Elias teve que confiar na voz de Deus. Aleluias! Antes de Elias ir ao ribeiro, ele confiou naquilo que Deus falou. Deus disse: Elias, te retiras, vai para o ribeiro de Querite, pois é lá que eu vou cuidar de você. Deus está falando aqui com alguém. Eu te dei um endereço. Eu te direcionei a um lugar. Mas para você viver a provisão que eu tenho, primeiro você tem que confiar na minha voz. Primeiro você tem que descansar na minha voz. Porque lá no ribeiro tá te esperando águas cristalinas. E Elias confiou em Deus. Elias foi até o ribeiro. Enquanto a casa de Israel sofria com a seca, com a fome, Elias estava na beira de um ribeiro lindo, tomando água, tomando banho, quem sabe até nadando. Enquanto todos sofriam por não ouvir a voz de Deus, por não confiar em Deus, por se achar autodependente, Elias dependia, Elias confiava e Deus tirou ele da seca, Deus tirou Elias da crise, levou ele até um ribeiro e lá deu água. E a palavra do Senhor também veio para Elias. Elias, e lá no ribeiro eu já ordenei aos corvos que te sustentem de manhã e à tarde. Aleluias! Elias viveu a provisão natural, que é a água, que é o ribeiro. Mas Elias contemplou aquilo que é sobrenatural do Senhor. Pois todas as manhãs
os corvos vinham, traziam pão. E todas as tardes os corvos vinham e traziam carne. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Aquilo que é natural, você consegue, você faz, mas fica tranquilo, pois o sobrenatural quem faz sou eu. Aquilo que não cabe a você, eu faço. Elias não tinha capacidade de ordenar aos corvos que trouxessem comida, mas Deus tinha. E antes de Elias ir ao ribeiro, a palavra do Senhor fala, e ordenei. Ordenar é passado. Antes de Deus dar um endereço para Elias, Deus já tinha ordenado aos corvos. Então Elias chegou no ribeiro, e no ribeiro havia água. E ao mesmo tempo que havia água, havia um banquete servido pelos corvos. Isso quem faz é Deus. O sobrenatural é Deus. Não cabe a você, meu irmão. Não cabe a mim. O natural cabe a nós. Aquilo que podemos fazer, a gente faz. Um exemplo muito simples. A gente levanta cedo, pega o currículo, leva e entrega. Mas quem tem a capacidade de abrir a porta de emprego é aquele. É aquele que tudo pode. É aquele que tudo faz. É aquele que tudo vê. É aquele que te ama. É aquele que está te guardando. Irmãos, vivam na dependência do Senhor. Não saiam da dependência dele. Estejam no centro. É no centro da dependência que Deus vai guardar de você. É no centro da dependência que Deus vai te guiar. É no centro da dependência que Deus vai trazer o mantimento, vai trazer a água, vai trazer a carne, vai trazer o pão. Por mais que o mundo esteja em crise, Deus não precisa que a situação esteja favorável. Não, porque Ele não é um Deus natural, Ele é um Deus sobrenatural. Porque o que é natural Ele não precisa fazer, Ele faz aquilo que não cabe a mim e a você. É por isso que Ele é o Deus do impossível. É por isso que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Confie em Deus, irmão. Não desista não. Entenda, quando confiamos, estamos na dependência. Para você entrar na dependência do Senhor, primeiro você precisa confiar. Você confia, entra na dependência. E a dependência vai trazer a intimidade. Aleluias. Você vai ser íntimo, dependente e confiante. E por quarto, no meio da pandemia, no meio da crise, você vai descansar. Porque Deus tudo pode. Se lembre de uma coisa. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Eu quero orar por vocês aqui. Bendito Deus eterno Pai. Aqui está, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, os teus servos, que estão, Senhor, passando por momentos difíceis. Senhor, mas acabamos de aprender, acabamos de entender que Tu és o Deus provedor, que Tu és o Deus da provisão, o Deus que tudo faz, que tudo pode e que guarda os Teus filhos. Meu Deus, que os Teus filhos possam entrar aqui, Senhor, no centro do Teu querer, no centro da Tua provisão, que eles possam, Senhor, aprender a confiar, que eles possam, Senhor, aprender a descansar e ser mais íntimo de Ti. Porque quanto mais íntimo nós somos, mais nós confiamos no Senhor e mais somos dependentes de Ti. E quanto mais confiamos, mais descansamos, Pai. Proteja, Senhor, guarda os Teus filhos, cuida deles, Senhor. Guia eles, Pai, que eles possam se fortalecer a cada dia, que eles possam se levantar renovados com o poder do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo possa guiá-los, livrá-los da mão do mal, livrá-los do pecado, daquilo que nos afasta da Tua presença.
Deus, é o que eu peço nesta noite, pelo teu nome, pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz, em nome de Jesus. Amém. Amém.